Olha, quero dizer para vocês que o tempo aqui em Porto Alegre está muito bom nessa sexta-feira, sol claro. Tá frio aqui, 16 graus, essa hora que estou falando com vocês aqui, quase 5 da tarde, neste dia 23 de maio. Eu vou falar com vocês a respeito da possibilidade de sanções que poderão ser impostas aí pelo governo dos Estados Unidos em relação ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Mas antes disso, eu quero dar um pequeno recado, rápido, para vocês todos aí. Eu quero dizer que aquelas pessoas que me acompanham aqui, quando eu faço esses comentários, que adquiriram o meu livro Herança Maldita, os 16 anos do PT em Porto Alegre, eu tinha ainda da segunda edição alguns exemplares, 10 exemplares, para falar bem a verdade. E coloquei à venda aqui para vocês aqui, todos foram vendidos. Não tenho mais, eu vou preparar acho que uma terceira edição de A Herança Maldita, os 16 anos do PT aqui em Porto Alegre. Mas não tenho mais exemplar nenhum. Os últimos foram entregues e começam a ser entregues. Vai ser colocados nas casas de quem comprou em todo o Brasil aí durante esta semana aqui. Mas eu quero dizer para vocês que eu ainda tenho um bocado de exemplares dessa segunda edição desse livro aqui, ó, Cabo de Guerra. São 500 páginas. Esse livro aqui, essas 500 páginas, inclusive ilustrada com fotografias, resultou de um acompanhamento que eu fiz do governo Ieda Cruzes aqui, mas sobretudo do enfrentamento que ela comandou aí no governo, no Piratini, quando o Lula da Silva estava no seu primeiro governo aí. Um enfrentamento, sobretudo, de um cerco movido pelo governo do PT naquela época, através do Ministério da Justiça. O ministro da Justiça na época era Tarso Genro. Não preciso explicar para vocês quem é o Tarso Genro, né? Mas enfim, está aqui, ó. Cabo de Guerra, né? Uma longa pesquisa que eu fiz. Pesquisa só também não, porque durante os 4 anos do governo da Ieda, eu estava quase todos os dias lá no Piratini acompanhando o que estava acontecendo ali, né? Além de uma boa e ótima gestão da governadora Ieda Cruz, que conseguiu alcançar um déficit zero, por exemplo, o que aconteceu ali foi uma perseguição implacável, né, movida pela Polícia Federal aí do ministro Tarso Genro do primeiro governo do Lula da Silva. Então, se alguns de vocês quiserem adquirir exemplares aí desse livro de 500 páginas aí, é R$ 80, frete incluso. É só me mandar o WhatsApp aí pelo 999459810. 999459810. Código de área. Eu mesmo que atendo esse WhatsApp aí. É uma maneira de fazer renda também aqui para mim, porque esse canal do YouTube aqui foi totalmente desmonetizado, né? Não rende absolutamente um só centavo. Foi desmonetizado. E não por vontade minha. Bom, senhores, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não sei se muitos de vocês sabem ou não sabem, mas eu quero informar que eu também sou advogado, graduado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, inscrição 8771, na OAB do Estado, com pagamentos de mensalidades em dia. Eu sei que colegas indispostos com o meu trabalho, como jornalista, não como advogado, já tentaram até caçar o meu registro na OAB, mas felizmente as diretorias da OAB aqui do Rio Grande do Sul, ao contrário da OAB Nacional, pelo menos de 20 anos para cá, sempre estiveram essas diretorias nas mãos de gente da melhor espécie. Posso assegurar isso aí. Eu tenho votado, inclusive, nos presidentes. Bom, olha, eu advogo muito pouco, né? É verdade. E geralmente apenas em causas de pequeno impacto aí, em questões de baixo impacto. Porque em casos cíveis e criminais, mais cabeludos, eu tenho contato com a ajuda de advogados experientes, como são os casos do Dr. João Darzoni, dos advogados do escritório de Calzir, do Carvalho Vernet, e muitos outros advogados. Eu estou citando só os que estão atuando agora nos últimos tempos, ou que atuaram, como Felipe Carrion, Bruno Dornelles, Rafael Leal, Thaís Comazeto, Pedro Lago Marcina, enfim, vários, né? Eu acho que esqueci alguns nomes aí. Ó, eu estou falando. Ah, doutor Alexandre de Rio Grande, quase que me esqueceu. É a mais recente aquisição aí que está na minha defesa, doutor Alexandre. Bom, eu estou falando nisso porque me sinto contrariado e indignado com a divulgação da nota oficial alinhada de modo carnal às narrativas falsas do governo federal, nomeado Lula petista, e com toda essa atrasada esquerda brasileira. Todos eles, e a nota da OAB Nacional, para defender o ministro Alexandre de Moraes.
ao alegar que a iminente penalização por parte do governo americano é um ataque ao que a entidade chama de soberania nacional. E, entre aspas, independência da jurisdição brasileira. Ora, vejam só, é uma nota cínica. Só faltou que a OAB Nacional dissesse que defende Moraes e seus parceiros do Supremo, que defender é o mesmo que defender a pátria ameaçada, a pátria. Olha, o literato inglês Samuel Johnson, há muito tempo atrás, dizia o seguinte: o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Bom, a OAB nas eleições de 2022, ao contrário do que está dizendo agora, está se insurgindo aí contra as ameaças à soberania da pátria. Em 2022 ela não deu um só pio para protestar contra a intromissão comprovada da diplomacia dos Estados Unidos, dos espiões da CIA, do dinheiro sujo da USAID. Conforme confessou, claro que não, com essa riqueza de detalhes que eu estou dando agora, mas o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, há 2 semanas lá em Nova York, no evento da LIDE, ele disse: olha, eu fui procurar a Embaixada Americana, o Departamento de Estado, aí, para convencer, inclusive, os militares brasileiros aqui de que era bom conduzir de modo conveniente aí as eleições presidenciais. De modo conveniente era derrotar o Bolsonaro, como aconteceu. Bom, o resumo da ópera nesse momento, sobre essas ameaças aí, que estão vindo dos Estados Unidos, é o seguinte. Primeiro, o movimento para impor sanções ao ministro Moraes intensificou-se após o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmar nesta quinta-feira que existe, abro aspas, grande possibilidade, fecho aspas, de um magistrado ser sancionado com a severa lei Magnitsky. Pô, complicado, né? Bom, essa lei permite caçar os vistos do Moraes, dos seus familiares, impedir que eles viajem para os Estados Unidos, bloquear suas contas bancárias ou confiscar imóveis que estejam em solo americano e até mover ações aí mais pesadas que tornem Moraes um páreo internacional, como acontece com outros tiranos conhecidos como os ditadores Nicolás Maduro e Vladimir Putin. E não é só Moraes e a família que estão na linha de tiro, mas também colegas seus do Supremo Tribunal Federal. A verdade é que desde ontem, quinta-feira, o ministro, o Moraes, deixou de falar sobre o caso. Não faz mais brincadeirinha daquele tipo que ele fez aí há um mês atrás. Eu só me assusto se um porta-aviões vier pelo Lago Paranoá e apontar seus canhões para o Supremo. Não teve graça, né? E agora ele está carado. Bom, segundo, a reação às ameaças da Casa Branca corre por conta mais do governo federal, nomeado lulopedista, intramuros até, e alguns bates pingados da sua corriola, como é óbvio, que enxergam na intervenção americana um tipo de ameaça à soberania nacional, coisa que eles não enxergaram em 2022, quando contaram justamente com a intervenção americana para derrotar Bolsonaro. Conforme eu já disse, confessou o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, que na época era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse isso, que procurou o Departamento de Estado dos Estados Unidos, a Embaixada Americana, várias vezes, para, de alguma forma, se manifestarem. Leia-se aí, intervir, né, no processo eleitoral brasileiro, coisa que eles fizeram de bom grado. Bom, eu estou finalizando dizendo para vocês o seguinte, que eu me atrevo a prever que mais do que um porta-aviões imaginário, já estão no Lago Paranoá. Os ministros do Supremo Tribunal Federal sabem disso e já estão botando as suas barbas de molho. É isso aí. Quando Washington fala, todo mundo cala, né? É isso aí, é o que diz o velho brocado latino, né? Washington locuta est. É isso, senhores.